O nosso bate-papo agora é sobre rouquidão. Vamos falar um pouquinho da nossa voz. Nós que usamos tanto a nossa voz no dia a dia, a gente acaba esquecendo de cuidar um pouquinho da voz, dos cuidados que a gente deve ter em relação a isso. E com certeza você já passou por um episódio de rouquidão em qualquer fase aí da sua vida. Mas para conversar melhor sobre rouquidão, nós convidamos Bárbara Queiroz, que é fonoaudióloga e veio hoje bater um papo comigo sobre esse tema. Bárbara, bom dia. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço estar aqui novamente, né? Podendo compartilhar um pouquinho mais sobre a voz, que é algo tão importante e que muita gente usa como instrumento de trabalho, né? Pois é, inclusive nós. Então, é muito bom ter você aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas. Bárbara, mas explica para quem está em casa, as pessoas às vezes não entendem. Ah, eu perdi minha voz, eu fiquei rouco, mas o que é exatamente a rouquidão? Isso. Bom, rouquidão eu sempre gosto de iniciar dizendo que não é uma doença, é um sintoma de algo que pode estar acontecendo, né, no seu organismo. Então, trata-se de um distúrbio da qualidade vocal, certo? Que pode interferir na intensidade da voz, pode ficar mais alta, mais baixa, quanto na frequência, que é falando em relação a grave e agudo, né? Isso pode interferir na nossa voz, causando a rouquidão, certo? Entendi. Então, é um processo, aí um sintoma, né? Como a Bárbara diz, pode ser sinal de que alguma coisa não vai bem ali nesse trato aqui da garganta. A gente vai entender um pouquinho melhor. Bárbara, e por que é que a gente fica rouco? Por que é que a gente, em alguns momentos e alguns episódios, a gente perde totalmente a voz ou fica com a voz meio falha? Bom, as causas da rouquidão, elas vão desde causas mais leves quanto a causas mais complexas, né? Como um simples resfriado. É comum, né? Quando a gente tá gripado, a gente perde a voz. Uma laringite, né? Que é uma inflamação na garganta, alergias, até causas mais complexas, que precisam de um cuidado maior, como câncer de laringe, né? Como refluxo gastroesofágico. Então, até patologias, né? Que são doenças da laringe. Por exemplo, com o uso incorreto da voz, o uso abusivo da voz, professores que usam de forma abusiva realmente, cantores, apresentadores, que vão causar aquele uso inadequado, podendo provocar doenças como pólipos, nódulos nas pregas vocais, né? E é importante dizer aqui que a rouquidão, ela acontece lá nas pregas vocais, que são 2 filamentos de músculos aqui na nossa laringe, né, na nossa garganta, externamente, e com a passagem do ar, passando pelas pregas vocais, elas vão vibrar e vão ocasionar na voz. Quando alguma coisa não está funcionando bem, essas pregas vocais elas podem ficar inchadas, né? Diante dessas causas que eu já mencionei, elas não vão funcionar da forma que deveria, adequadamente, e provoca essa sensação de rouquidão, né? Esse sintoma. Entendi. Bárbara, e assim, como você falou, pode ser das coisas mais simples. Quando a gente está resfriado, quando está gripado, geralmente a gente perde um pouquinho a voz. Há algumas pessoas, tem uma amiga minha que sempre que está gripada, ela fica rouca. E assim, a gente fala um pouquinho que acha, tudo bem, é normal, mas até onde é normal? Por exemplo, uma gripe, um resfriado, fica mais ou menos aquele período mesmo, até uma semana, e ao longo da semana vai passando e a voz vai voltando. Isso. Passou disso, já é justamente. Então, sinal, assim, né? passou de 15 dias, né? 2 semanas. A voz continua com aquela rugosidade, né? Que a gente chama de rouquidão. Já tem que procurar um especialista, certo? É sinal de que alguma coisa tem que ser investigada, né? Alguma coisa está acontecendo de mais sério. Exatamente, porque o nosso corpo é inteligente, né, Bárbara? Sempre nos avisa, sempre tem os alertas. Nos dá esses sinais. Uma coisa que é bem comum, Bárbara, é quando a gente vai para uma festa ou para um evento esportivo, onde tem muita gente, onde tem um som muito alto. Geralmente, a gente, quando volta desses eventos, a gente volta sem voz. Por que é que isso acontece? Pronto, é aí que eu puxo para o uso abusivo da voz. Geralmente, na festa, a gente quer cantar, quer fazer tudo, empolga, né? Quer competir com o som ambiente, né? Então, a gente quer falar numa altura bem mais elevada do que todo mundo consegue escutar. E isso vai agredir as pregas vocais. O grito, né? É como se a vibração não ocorresse de forma fluida, e sim de forma agressiva nas pregas vocais. Isso vai gerar um inchaço, vai gerar realmente uma sensação de rouquidão, fica até desconfortável no outro dia, você não consegue falar, falta voz, né? A pessoa realmente fica disfônica, que é o que a gente fala, né? O funcionamento da voz ocorre de uma forma inadequada. Entendi. Então, assim, a gente precisa, acho que, aprender a como é que eu posso dizer? É reeducar a nossa voz, né? Usar a voz de uma maneira
mais tranquila, porque tem gente que realmente, só em falar aqui normal, conversando, tem gente que já tem o hábito de falar gritando, falar alto demais. Então isso vai provocar essas crises de rouquidão. Né? É o que eu sempre falo. Pelas pregas vocais se tratarem de 2 músculos, é como a gente, por exemplo, se exercita, vai numa academia. A gente fica cansado, fica exausto, e o mesmo acontece com as pregas vocais. Tá internamente, mas aquele músculo vai ficar fadigado, entendeu? Entendi. Então, quais os principais cuidados quando a gente está nessa situação, né? Está rouco por algum desses motivos que a gente já citou aqui. Quais são os cuidados que a pessoa deve ter? Tem muito mito também, né, Bárbara? Muito tome isso, toma aquilo, água de não sei o quê. Nem tudo isso pode funcionar, né, Bárbara? Exatamente. Então, o primeiro passo, se você está com rouquidão, é ter um repouso vocal. Né? Evitar abusar dessa voz mais ainda, ela já está precisando de cuidados, então repousar realmente, ficar mais caladinho, evitar falar alto, evitar gritar e principalmente ingerir bastante líquido, né? Ingerir bastante água. E isso pode acontecer de forma a ingerir sucos, chás, água de coco, qualquer líquido que vá realmente hidratar a sua prega vocal. Não a prega vocal porque o alimento não entra em contato, mas hidrata indiretamente, entendi, certo? Evitar o fumo, o álcool, né? E evitar pigarrear também. Uma dica que eu gosto de dar para o pigarro, mas como é que a gente vai evitar pigarrear? Algo que tá... Tem gente que é um hábito, né? Isso, tá no subconsciente. Então, por exemplo, tá com vontade de pigarrear, você bebe um pouco de água e engole com força. Entendi. E aí, a sensação do pigarro, ela vai embora. Porque se você pigarrear, aquela secreçãozinha ali, que tá com a sensação de você querer tirar, ela vai sempre estar presente. Não é à toa quando você pigarreia, tem essa sensação. Quando você pigarreia, você vai ficar pigarreando várias vezes. É verdade. Exatamente. Boa dica, né? Para vocês que têm esse hábito de estar ali todo o tempo pigarreando. E não é bom, né, Bárbara? Isso vai provocar mais ainda esse atrito. É a mesma forma do grito, né? De você falar muito alto. Você vai estar agredindo sua prega vocal. É uma coisa que realmente as pregas vão bater de uma forma mais agressiva, entendeu? E isso vai provocar também a rouquidão. A gente até sente, né? Quando a gente dá um pigarro mais forte, realmente. Bárbara, e o que não fazer? Tem muita receita caseira. Tome água morna com limão, com álcool ou com... Agora eu não lembro a receitinha que me passaram. É vinagre com sal. Tem muita receita, né? O que é realmente verdade disso tudo e o que não é? Bom, eu gosto sempre de dizer que evite ingerir aqueles alimentos, aquelas substâncias que vão anestesiar a garganta. Então, quais são? Sprays, né? Pastilhas de hortelã, gengibre. Todo mundo faz isso, minha gente, achando que é certo. Isso tem uma falsa sensação de melhora, entendeu? Porque naquele momento passa. É uma anestesia. Então, o que é que você vai fazer? Tô sarado, né? Tá tudo ok, vou voltar a falar normalmente. Sendo que, ao contrário, você tá piorando, porque você tá agredindo algo que não tá sadio, certo? Entendi. Então, vamos evitar, minha gente. Tem gente que diz assim, não, é só aquele sprayzinho vai resolver, aquela pastilhinha vai resolver. Mas não é bem por aí, viu? O segredo é a hidratação e dar uma descansada aí nessa voz por um tempo, né, Bárbara? Evitar também, Carla, procurar exercícios na internet, né? Porque cada pessoa tem uma voz individual. É como eu sempre falo, é como se fosse a nossa impressão digital, nossa voz. Cada um tem a sua. Então, cada um precisa da sua avaliação individual, cada um tem a sua peculiaridade vocal. Então, evitar procurar exercícios na internet, porque é muito comum. Né? Evitar o tabagismo, né? O álcool. Isso. Qual é a relação? Aproveito e já lhe pergunto. A relação do fumo com a rouquidão, com a voz, ele pode provocar? Bom, eu mencionei aqui que o alimento, ele não entra em contato direto com a prega vocal, né? Que entra em contato com o ar que vem dos pulmões. Então, o ar, que também vem de fora, entra em contato, né? Quando a gente inspira, com as pregas vocais. Então, a fumaça do cigarro, ela entra diretamente em contato com a prega vocal. Isso, as substâncias do cigarro, né, a nicotina, tudo aquilo, vai provocar na voz, nas pregas vocais, geralmente o que a gente fala de edema de Heinck, que é um calo, né, um acúmulo de líquido ali na superfície das pregas vocais, que vai deixar ela inchada, vai dificultar o funcionamento normal das pregas vocais e vai provocar certamente uma rouquidão severa.
geralmente as pessoas que fumam já têm uma vozinha meio rouca, né? Bem grave, né? Bem rouca. Principalmente os fumantes a longo prazo, né? Você sempre percebe, você olha de cara, quando ele começa a falar, vixe, esse aí é fumante. Já né? sabe, Você percebe. Né? Tem essa relação também. Outra coisa que as pessoas fazem muito, e tem muita dúvida, Bárbara, é em relação à nebulização. Qual é a relação da nebulização? Traz realmente algum benefício nessas crises de rouquidão? É como eu mencionei, né? O vapor, o ar entra em contato direto com a voz. Então, a nebulização é um importante artifício, né? Para a gente fazer uso quando a gente está com algum sintoma, principalmente com rouquidão. Porque esse ar, né, só com o soro caseiro mesmo, nem precisa de medicação. Exceto quando você realmente vai para uma consulta e o médico indica. O vapor ele vai entrar em contato direto com a prega vocal, né? E vai hidratar de forma direta. Então, todo mundo pode fazer, né? Não tem nenhum tipo de restrição e vai entrar em contato direto, vai hidratar diretamente, é um ótimo artifício. Então, dica super válida aí para você que tem alguma crise, que está nesse momentinho de resfriado. A gente falou de chuva e a chuva tem ligação direta porque a maioria das pessoas estão gripadas, estão resfriadas, então a gente acaba ficando um pouquinho mais rouca. Então, vamos acatar aqui as dicas da Bárbara em relação à rouquidão. Agora, Bárbara, uma dúvida aqui da apresentadora. Nós, apresentadores, repórteres, professores, cantores, radialistas, nós que usamos a voz para trabalhar, é comum que nós fiquemos doentes da voz, digamos assim, ficamos roucos com mais frequência. É realmente devido a esse uso que a gente trabalha com a voz. Então, a gente precisa tomar cuidados também em relação a isso, né? É o uso profissional da voz, né? A voz é seu principal instrumento de trabalho. Então, pode faltar qualquer coisa, menos a voz. Então, é realmente a ausência do aquecimento vocal, do desaquecimento vocal. Não tem esse hábito, é verdade. Realmente, exercícios que vão lhe ajudar, né? Vão manter aí a voz sempre naquele padrão adequado. E realmente, não tem muito esse costume, né? E cada um, eu não posso nem falar aqui um pouco de exercício. Façam esses exercícios. Porque cada um é individual, cada um tem um padrão de voz que deve ser respeitado. Entendi. Certo? Agora, sim, tem algumas dicas que esses profissionais que utilizam a voz podem adquirir, né, para se dar bem aí na... Quais são essas dicas, Bárbara? Por favor. Primeiramente, por exemplo, o cafezinho, né? Quem vai usar a voz, vou tomar um cafezinho para ficar mais alerta, mas o café, ele provoca, né, uma viscosidade na saliva, ou seja, a saliva fica um pouco mais grossa. Entendi. Vai interferir não diretamente a voz, porque o alimento não entra em contato com as pregas, mas interfere na dicção, na articulação. Então, essa viscosidade da saliva, né, vai provocar uma dicção com menos eficácia, certo? Entendi. Então, quanto menos você ingerir o café, não estou pedindo para excluir o café da vida, mas Maria, pelo menos antes de fazer uso da voz, também alimentos como leite e derivados, chocolate, né? Eu já ouvi falar que o chocolate realmente, justamente nessa questão da dicção, porque da a gente fica com essa sensação na boca, né? E aumenta até a necessidade de pigarrear, certo? Então é isso, né? Evitar aí esses alimentos, pelo menos na hora que for usar a voz. E o amigo da nossa voz e do nosso corpo, claro, que é a água, né, Bárbara? Isso, não, sempre. Em todas as... Quando tiver a oportunidade, a aguinha do lado, para todo mundo, certo? Não só quem usa a voz, mas para todo mundo, para hidratar, né? Exatamente. Super dicas aqui da Bárbara Queiroz, fonoaudióloga, ajudando a gente aqui a cuidar da nossa voz. Para você que está aí rouquinho, com a vozinha fraca devido à gripe, né? Vamos seguir essas dicas, fazer silêncio um pouquinho, tratar aí dessa voz para que a gente possa ficar tudo bem, tudo certo com a nossa saúde, tá certo? Bárbara, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. Sempre bom receber você aqui, trazendo essas dicas pra gente em relação hoje sobre a rouquidão. Tem gente boa assistindo a gente aqui. Francisca Miguel desejando um bom dia. Bom dia, Francisca, para você também. Bom dia para todo mundo que assistiu a gente aqui pelo Facebook. Lá no nosso canal 14.1, nosso programa fica por aqui, mas amanhã tem mais. Sexta-feira, minha gente. Final de semana chegando e nós, claro, aqui às 10h15 ao vivo, encerrando mais uma semana aqui no nosso Geração Saúde. Eu espero você amanhã.